bem-vindas e bem-vindos a mais um Malgatech. Nós estamos participando do E-Commerce Brasil e para brindar esse evento nós vamos fazer um Malgatech especial. Hoje a gente trouxe como convidado o Guilherme Occhi, é o Head de Segurança aqui na Malga. E antes da gente começar, se apresenta um pouquinho, Occhi. Olá pessoal, eu sou o Guilherme Occhi, eu sou o Head de Segurança aqui da Malga. Eu trabalho com pagamentos há mais ou menos uns 10 anos e hoje eu queria falar um pouquinho mais da dica de pagamento, de fraude para e-commerce no geral. Bom, vocês já perceberam que o nosso papo hoje é sobre segurança, né? Occhi, para começar, eu gostaria de entender qual que é a importância dos e-commerces se preocuparem com segurança hoje em dia. Quais são as implicações da não preocupação também? Boa, Laís, ótima pergunta. Assim, hoje toda essa parte de segurança, principalmente no e-commerce e no mercado digital, está super em alta. É um assunto super popular em que a maioria dos e-commerces, das lojas virtuais hoje sofrem esse tipo de ataque, sofrem de fraude, sofrem de vários problemas relacionados à segurança e o Brasil, eu diria que é um dos países que está mais avançado nesse assunto, onde a gente mais conversa sobre esse assunto. E aí, falando um pouco sobre as ameaças que a gente vê hoje, eu acho que é muito roubo de dados de cartão, roubo de dados relacionados a pagamento, falta aí de proteção de dados pessoais, tem muita coisa relacionada aqui que a gente chama de esquentar cartão, que é basicamente um atacante, algum hacker, alguma pessoa mal intencionada, ela busca fraudar dados de cartão e tentar descobrir quais cartões são válidos. A gente vê bastante esse tipo de ataque hoje no mercado de pagamentos e no mercado de e-commerce no geral. E acho que esse seria o principal ataque que a gente vê. Óbvio que tem bastante coisa hoje se modernizando, acho que tem, acho que um dos grandes desafios também dos e-commerce, das lojas virtuais hoje, acho que está bem relacionado a como acompanhar todas essas vulnerabilidades e todos os ataques que estão surgindo aí nos últimos anos. Beleza, Occhi, a gente entende que segurança é uma preocupação constante e dadas todas essas ameaças que você citou, quais são as medidas básicas que você recomenda para se proteger? Ótima pergunta, Laís. E é uma pergunta que muitos lojistas, muitos comerciantes perguntam para a gente, como se proteger, como evitar fraudes e tudo mais. Eu acho que primeiro é entender todas as regulamentações por trás da parte de pagamentos. Então hoje a gente tem aí o PCI DSS, que é um conselho de segurança que tem certificações e que os merchants, os comerciantes, eles têm que se aderirem a essas regulamentações, assim como a gente hoje no Brasil tem uma política de proteção de dados, que é a LGPD. Então assim, essas duas regulamentações, digamos assim, elas já incluem uma série de requisitos que eu acho que assim, protegem bastante a segurança do e-commerce e das lojas virtuais hoje em dia. E aí, assim, como é que a gente protege hoje dados pessoais? Né? Então, seja protegendo os sistemas, protegendo a infraestrutura, assim como eu acredito muito em processos. Né? Então, não adianta, a gente tem que ter tecnologia, a gente tem que construir dentro da nossa empresa bastante tecnologia para detectar falhas, para ver postura, para ver se a gente está seguindo as boas práticas de segurança. Assim como a gente tem que olhar também como é que está o processo dentro da nossa organização, nível de maturidade, se a gente construiu o que eu chamo de guardrails para proteger assim, e evitar qualquer tipo de falhas. Então muitas organizações têm times de risco, têm times olhando fraude, tem times olhando também a parte de compliance e de segurança da informação por si só. Então tudo isso é super importante, lembrando que segurança não é só a parte externa, a gente olha também a parte interna dentro da nossa organização. Então é super interessante as pessoas estarem olhando esses dois lados quando forem construir sua política de segurança da informação e toda a tecnologia em volta para proteger seu sistema. Caraca, incrível. Você citou falando um pouco sobre boas práticas de segurança. Pode dar uns exemplos pra gente? Boa. Assim, acho que começa desde, por exemplo, coisas super básicas que tem que ter dentro dos dispositivos dos contribuidores, das contribuidoras, tipo antivírus, toda a parte de proteção ali, de regra de firewall, enfim, até dentro da infraestrutura também. Então, por
exemplo, a gente está falando em criptografia de dados, utilizar protocolos seguros de criptografia. A gente está falando, por exemplo, em processos de treinar o time contra phishing, treinar o time contra todos esses tipos de ataques que são super comuns hoje em dia na indústria, que hoje em dia está cada vez mais sofisticado, então a gente vê cada vez mais phishing direcionados, que a gente chama de spearing phishing. Então, assim, eu acho que, olhando a visão que eu tenho é que a gente tem que seguir as boas práticas. Acho que não tem nada assim super revolucionário, porque já está ali na regulamentação. Acho que fazendo o básico, assim, acho que a gente já consegue evitar 99% dos ataques. Você citou uma palavra que acho que faz muito sentido pra gente que já está com essa cultura, né, dentro da Malga de segurança, phishing. Eu acho que todo mundo dentro da Malga já sabe o que é. Mas conta pra quem não sabe o que é, explica um pouquinho sobre. Bom, o phishing ele é uma prática usada por atacantes, normalmente direcionada às empresas hoje em dia, o que a gente tem visto, onde elas tentam se parecer com algum sistema oficial. Por exemplo, tenta se parecer com o teu sistema de autenticação, por exemplo, uma integração com a Google, quando na verdade é uma página falsa que o atacante, que a pessoa ali, maliciosa, está tentando recuperar e obter credenciais ou qualquer tipo de informação. Então, assim, o phishing ele é realmente essa ideia de pescar a pessoa ali, nessa de tentar falsificar alguma coisa para tentar obter informações. Entendi. Eu já vi casos de e-mail, por exemplo, o nosso e-mail, por exemplo, termina com IO, né? Então seria um caso de um guilhermeoc@maldo.com entrando em contato com você sobre segurança. Exatamente. E aí você vê um e-mail que não é realmente daquela pessoa que está sendo representada ali. Exatamente, Leis. E aí, assim, a última barreira que a gente tem em segurança é sempre as pessoas da nossa organização. Então, a gente treinar bem o nosso time é uma parte fundamental para a gente proteger o nosso sistema. Bom, você falou sobre treinar time, falou sobre boas práticas. Fala um pouco mais de conselhos do nosso head de segurança para quem está assistindo. O que é mais de interessante, de pontual, assim, que você pode citar para as pessoas protegerem melhor? Assim, eu acho que, como eu falei, acho que seguir boas práticas de segurança, elas envolvem também outras vertentes, né? Então, atualização dos sistemas, manter a infraestrutura atualizada, manter os sistemas atualizados, você ali também está olhando novas ameaças, ter um time de segurança ali também olhando, de compliance olhando, é super fundamental para a gente proteger a nossa organização. Então, assim, as dicas que eu dou não negligenciem, porque normalmente as empresas elas tentam negligenciar até realmente ver ali ter um vazamento de dados e, assim, o custo é muito alto. Então, assim, é super importante vocês se protegerem, manterem ali, atenderem a regulamentação e seguirem as boas práticas de segurança ali, envolvidas na parte de pagamentos e de recompensas. Bom, um pouquinho antes de finalizar, eu tenho uma curiosidade, eu sei que não é só minha, mas da Van também, que está gravando esse vídeo. Conta pra gente como que você vê o futuro em relação à segurança e e-commerce. Boa, Laís. Ótima pergunta. Eu acho que é um futuro bem desafiador, porque, assim, o que a gente tem visto cada vez mais ataques mais sofisticados. Então, assim, olhando normalmente organizações até que estão um pouco atentas à segurança da informação, assim como também empresas grandes sofrem desse tipo de ataque. E não só isso, assim, eu vejo como dois riscos ali, tanto internamente, né, os ataques internos dentro dessas organizações, como também fora dessas organizações. E como o mercado de tecnologia no Brasil ainda é muito recente, a gente tem poucas empresas assim com nível de segurança ali dentro super evoluídas. Assim. Eu acho que o mercado hoje a gente está começando a aprender um pouco mais sobre isso. Mas assim, ao meu ponto de vista, super, acho que otimista, porque o Brasil é o país hoje que eu diria no Rio das Fraudes ali, acho que é onde a gente é mais, assim, é o país onde mais tem ataque, onde a gente mais criou mecanismos de segurança, onde a gente tem mais preocupação. E ao mesmo tempo, assim, eu vejo que é uma preocupação global, assim. Então eu vejo que a Visa, as bandeiras, a Master, elas têm cada vez mais desenvolvido mecanismos para proteger os dados e
Bom, então continuando então com essa energia otimista, a gente na Malga, além de querer facilitar a relação com o pagamento, aumentar a taxa de conversão, aumentar a flexibilidade dos provedores, diminuir taxas, né, com adquirentes e subadquirentes também, a gente tem muita coisa a oferecer em relação à segurança, né? Puxa a sardinha um pouco, olha, conta o que a gente pode oferecer para os nossos clientes em relação à segurança. Ótima pergunta, Laís. Então, assim, a Malga, a gente consegue fornecer duas coisas, eu acho. Primeiro, tecnologia. Então, assim, a gente consegue criptografar os dados, proteger os dados pessoais, proteger os dados que circulam nessas organizações. Então, essas organizações, elas não precisam passar dados de cartão, elas conseguem hoje criptografar e mascarar esses dados e não precisar, tipo, em nenhum momento da transação ter esses dados dentro dos sistemas dela. Então, assim, isso facilita bastante toda a parte de regulamentação também, porque você consegue atingir uma regulamentação necessária, uma LGPD, de forma muito mais fácil para a gente. Eu acho que o segundo ponto é o nosso sistema digamos, o nosso serviço de consultoria, de ajuda mesmo. Assim, acho que o nosso time de suporte, o nosso time de Customer Success, ele é super prestativo. Eu já cansei de ajudar clientes da Malga melhoria em segurança, a conseguir certificações de PCI, por exemplo. Então a gente também consegue aí fornecer consultoria para ajudar os nossos clientes a passar por esses riscos todos de segurança de forma super tranquila. Fantástico. Olha, muito obrigada por ter topado participar. Nosso tempo acabou, mas eu tenho certeza que tudo que você falou vai ressoar na cabeça de quem está assistindo. E segurança é muito relevante, muito importante e foi incrível ter você aqui dando esses conselhos maravilhosos. Muito obrigada.